qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Eu, Cortella, faço o que faço por quê? Porque isso me oferece renda? Também. Porque isso me oferece prestígio? Também. Porque isso me oferece reconhecimento? Também. Mas não é só isso. Isso auxilia imensamente que eu faça o que faço com alegria, com dedicação, né, com uma satisfação grande, mas não é a razão exclusiva, porque o que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você e te conduz e te leva. De novo a palavra alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço, é claro que eu até posso seguir fazendo, de modo automatizado, mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada, tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, né, seja no filme que trará, né, As Luzes da Ribalta, mas especialmente Charlie Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados, né? É fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois, ao fazerem a música O Bêbado e o Equilibrista, cantaram Caía a tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Pois bem, 16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que produziu cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão. Um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é, ainda num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme, Tempos Modernos, que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charlie Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções, que é Smiles. Você se lembra da música sem letra. A letra só virá em 1954, não foi feita por ele. Mas quando Charlie Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E no Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica, que é o Carlitos como um operário, que está numa linha de montagem, numa empresa, em que ele tem que produzir tanto, que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente, sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas, elas são inesquecíveis. Ele está ali e vem uma máquina como se fosse um pequeno robô que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, colocada enquanto ele trabalha, e aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo.
Mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando, né, parafuso, e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira, e ele vai apertando mais, e uma hora ele enlouquece, e ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa, né, do supervisor, e aí vai. E há um determinado momento, e esse é o grande tempo da simbologia, em que ele cai na máquina. Ele cai na engrenagem. E essa é uma das cenas mais conhecidas, porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina, e ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado, e essa é a simbologia, porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade, propósito. Ele é parte da máquina. Se ele não fosse parte da máquina, ele seria triturado naquela máquina. Mas ele se integra tão bem com a máquina, que da máquina parte sendo ele compondo a mesma máquina, nada mais é. O filme fala sobre necessidade de humanização do mundo do trabalho. Ele irritou todos os cantos, desde o mundo nazista, em 1936, até o mundo stalinista soviético. Ele conseguiu, Charlie Chaplin, gerar inimigos para todos os lados. Porque ele trouxe uma questão à tona. Por que fazemos o que fazemos? Aliás, essa obra antecipa um pouco, que vai ser depois O Grande Ditador, antecipa um pouco as reflexões que ele fará, até o momento em que, não sei se sabem, essa genialidade dele foi homenageada com um Oscar honorário. Ele é o maior tempo de aplausos em pé de toda a história do Oscar. São 14 minutos de aplausos ininterruptos, quando ele já mais idoso recebeu essa homenagem. Mas eu cito aqui Charlie Chaplin, há 134 anos nascido, porque ele foi capaz de nos provocar com uma questão. Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Isso vale para o casamento, para a amizade, para a convivência, para o emprego. Isso não é uma recusa ao emprego, à amizade, ao casamento, à escola. É apenas a necessidade de uma adesão consciente. Eu viajo de avião quase todos os dias, quando estou no Brasil, interrompido um pouco pela pandemia, agora retornando. Uma das primeiras coisas que eu faço, quando eu chego no avião, se o comandante, o piloto estiver na porta, é falar assim: você tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Estuda, avalia, teme, se prepara, e aí vai. Mas se eu chegar para ele e falar: você tem medo de avião? Ele fala: imagina, nada. Ele faz isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Uma cidade como São Paulo é muito grande, ela tem 13 milhões de habitantes. A cidade onde eu vivo tem 13 milhões. Portanto, uma rede de escolas, né, municipais da cidade era uma rede com 1.200 escolas, 1,5 milhão de alunos, etc. É uma estrutura, né, muito magnificada. E uma das coisas importantes dentro disso é que, vez ou outra, eu visitava escolas. E algumas escolas que eu entrava, assim que chegava, a parede estava meio caindo, tinha água saindo, a parte elétrica estava danificada, culpa nossa, do poder público, mas a escola estava toda arrumada, as crianças aprendendo, as coisas acontecendo. Entrava eu numa sala de aula, né, as mesas, as cartelas, os birôs estavam todos, às vezes meio antigos ou velhos, danificados, mas todos em ordem. E se eu perguntasse para a diretora, para a professora, mas por quê? Talvez ela dissesse: a gente faz o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores ainda. Isso é a recusa à mediocridade. Na região que eu vim, no Paraná, há muitas áreas rurais. E nessas áreas rurais, áreas de pobreza muito grande. Havia, por exemplo, casas no meio do mato, no meio da roça, no meio da área agrária, que eram casas de madeira, com barro e pedaços de pau trançado. E o chão de terra dentro da casa.
Quantas vezes eu entrei na casa de alguém com essa condição e quando a gente entrava, o chão de terra estava todo varrido. Todo varrido. Você perguntaria, para quê? O chão é de terra. Medíocre é você deixar de fazer o teu melhor naquela condição. Ah, mas o chão é de terra. Não, varrido estava. Pedia eu para a senhora para tomar um pouco de água. Ela corria para pegar uma caneca, né, um copo de alumínio, de ágata, todo amassado, mas que estava brilhando, porque ela passava areia para brilhar. Para quê? A pessoa pobre em várias regiões, inclusive aqui, né, no nosso imenso Portugal, dentro daquilo que é a trajetória e a história, ela às vezes vai amanhã a um culto, a uma igreja, vai a uma festa popular, ela não tem uma roupa necessariamente mais sofisticada, ela tem uma roupa mais antiga, essa roupa pode até estar, como a gente diz, remendada, costurada, mas está limpa. Ah, mas já é pobre mesmo. Medíocre. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor na condição que ela tem, ela se acomoda, se retrai, diz: o que eu posso fazer? Eu não tenho condições. A ideia não é essa, a ideia, eu vou dizer de novo, é você fazer o teu melhor na condição que tens, enquanto não tens condições melhores para fazer melhor ainda. Nesta hora, essa atitude, ela é decisiva para que a gente não desabe exatamente essa condição. Isso nos coloca algo, e eu quero aproveitar para pensar em algo que nos auxilia. Nós temos para fazer o nosso melhor na condição existente de, além da humildade intelectual, isto é, abrir a possibilidade de ir buscar aquilo que ainda não sabemos, agregar a isso também algo muito forte, que é coragem. Coragem. Coragem de buscar, coragem de fazer. Guimarães Rosa dizia lá na sua obra Grande Sertão Veredas: a vida quer da gente é coragem. Atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Nessa hora nós temos de lembrar: não se confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Por exemplo, você tem medo de perder a saúde? Que bom, tome conta. Você tem medo de perder a capacidade? Ótimo, continue estudando. É impossível que pessoas que vieram de outros países, como é o caso de muitas pessoas aqui, e vieram viver em Portugal, trabalhar, procurar também, né, se inserir na comunidade, que você, em vários momentos, não tenha tido e não tem agora medo de não dar certo. O medo não é um sentimento negativo. Negativo é o pânico. Medo é aquilo que te prepara para lidar com uma situação que não é simples. E eu vou dizer, viver em outro país, lidar com outro modo de cultura, ter de enfrentar condições que não são facilitadas o tempo todo, há pessoas que já moram naquele lugar, exige coragem. A coragem de buscar, de ir atrás, de se juntar. E eu insisto, coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentá-lo. Aliás, quando meus filhos e filha eram pequenos, entre eles o Pedro, que vai fazer 40 anos, e agora netos e netas, quando eles são ensinados, por exemplo, a nadar, a entrar numa piscina, uma das coisas que a gente os ensina é a ter medo de afogar-se. Não de deixar de nadar, mas a ter medo de afogar-se. Quando vai atravessar uma rua, uma das coisas que você e eu dizemos: olhe para lá, olhe para cá, cuidado, mas vá. Não confunda medo com pânico. Eu viajo de avião quase todos os dias, quando estou no Brasil, interrompido um pouco pela pandemia, agora retornando. Uma das primeiras coisas que eu faço, quando eu chego no avião, se o comandante, o piloto estiver na porta, é falar assim: você tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Estuda, avalia, teme, se prepara e aí vai. Mas se eu chegar para ele e falar: você tem medo de avião? Ele fala: imagina, nada.
Ele faz isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu falo, se tiver uma tempestade, na hora a gente vê o que faz. Claro que não. Coragem não é ausência de medo. Coragem também não é mera disposição eufórica. Não é assim, vamos lá. Coragem é preparada. É aquilo que você busca, aconselha, retoma, recua. Cláudio e eu estávamos, na Espanha e fomos visitar, eu não conhecia a cidade de Toledo e a região também de Mancha, aquilo em que o grande Miguel de Cervantes ajudou a construir a sua obra maravilhosa, que é Dom Quixote, que se assemelha àquilo que é os Lusíadas do Camões ou o que fez Dante Alighieri na Divina Comédia, que criou um dos modos de cuidar da cultura dessas nações. E uma das coisas boas é que há uma frase muito forte do Cervantes, que aparece lá no Dom Quixote, que é: nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Em vários momentos, recuar significa agregar forças, sair do perigo iminente, ser capaz de enxergar melhor o próximo passo. Por isso, uma das coisas decisivas para você ou eu fazermos o nosso melhor é a gente, inclusive, entender que coragem não é ausência de medo e também que nem sempre recuar é fugir. Recuar não significa desistir. Significa criar melhores condições para enfrentar as condições que estão existindo. E a finalidade disso tudo é lembrar o quanto que o maior perigo é você e eu ficarmos mornos. Eu adoro dar aula, não gosto de corrigir prova. É chato. Você num domingo à tarde, a família tomando sol, ou na praia, ou tomando uma cerveja, e você ali lendo 200 coisas. Lendo a mesma notícia em 200 jornais diferentes. Se eu pudesse, sabe o que eu faria? Eu terceirizaria a correção. Por que eu não posso fazer? Nem usando o chatbot. Porque se eu não corrigir o que escreveram a partir daquilo que eu ajudei a ensinar, eu não vou saber como as pessoas estão aprendendo e, portanto, como eu estou ensinando. Eu tenho que fazê-lo. Mas eu não gosto. Assim como eu não gosto de fazer musculação ou fazer esteira. E eu faço musculação 3 vezes por semana. Fiz hoje. Faço esteira todos os dias, exceto sábado e domingo. Eu detesto. Detesto. Eu faço, pego ali o peso, pego o elástico, estico, etc. Sabe por que eu faço? Porque eu tenho um propósito. Não antecipar a minha terminalidade. Não antecipar a minha partida. Eu tenho 2 netos e 2 netas, eu quero conviver mais com eles. Eu quero ter mais presença. Eu não quero a eternidade nesse sentido de imortalidade, porque isso é uma impossibilidade. Mas eu não quero também, de modo inútil, passar a ter dificuldades, turbulências, se eu consigo evitar fazendo algumas coisas que eu não quero fazer, porque o meu propósito, ele é maior. Assim como você, muitas vezes, está numa atividade, está num emprego que você não acha que é aquilo que você quer fazer naquele momento, mas ele servirá para você preparar o teu tempo numa outra circunstância. Por isso, volto ao ponto, não confunda cansaço com estresse. Cansaço, esforço intenso, te deixa, sem dúvida, com dificuldade. Mas o estresse é ausência de sentido. O que é que te realiza? Gostosa a expressão, porque em português ela não tem o mesmo sentido que tem em inglês. Porque em inglês, vocês sabem, o verbo to realize significa dar-se conta, ter consciência. Eu, Cortella, gosto, e acho que você, sem dúvida, também, de fazer coisas nas quais eu me reconheça e seja reconhecido. Eu tenho uma profissão, esta profissão que tenho, que é de professor, que permite muita convivência com o reconhecimento. Mas há outras profissões que guardam um certo anonimato. Isto é, a pessoa não é visualizada naquilo que faz. São pessoas que estão no nosso dia a dia
Enquanto nós estamos aqui agora, nesta reflexão, que estão cuidando do som, da segurança, da iluminação, cuidando do ar-condicionado, cuidando para que a gente possa sair depois daqui. Estou falando do imediato, a nossa situação. No entanto, eu não tenho dúvida que essas pessoas, elas se sentem absolutamente valorizadas quando elas veem que está tudo em ordem, cheio de graça. Eu vou contar algo que eu gosto de trazer à tona sobre propósito, que aparece num livro meu mais antigo, que eu aprecio muito, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Aliás, ele é completado, né, por esse outro, porque fazemos o que fazemos. E eu vou lembrar lá algo que aparece com muita força, porque eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo. E quando eu estava na secretaria, como todo secretário, todos os dias eu tinha de visitar escolas da prefeitura. E, portanto, todos os dias eu saía, na época o carro era um Opala, preto de chapa dourada, eu ia à segurança e eu ia visitar alguma escola na cidade, 2, 3 vezes ao dia. O que acontecia quando eu chegava na escola? Estavam lá me esperando. Tinha fita para cortar, bandeirinha. As crianças estavam todas arrumadas e cheirosas no pátio para cantar uma música que eu tenho trauma. De tanto que eu ouvi, que é maravilhosa, que é a Aquarela do Toquinho. Porque cada vez que eu entrava numa escola, estava na moda isso, nos anos 1990, lá estavam elas com a bandeirinha. E é maravilhoso isso. Depois que terminava a apresentação no pátio, eu era levado para a sala de professoras ou professores, e ali havia um lanche, com coisas gostosas, quitutes, que eram feitos ou na escola, ou levados. E é claro, vocês já viram, aquela mesa cheia de coisas, um monte de professor em volta, aguardando o secretário comer a primeira esfirra. Só quando eu algo pegava que as pessoas se aproximavam, aquela liturgia do cargo. Quem ia comigo todas as vezes que eu ia visitar a escola? Algum assessor ou assessora. Isto é, alguém que já tinha convicção de que aquilo era cheio de graça. Razão pela qual estava também numa gestão pública. Quem não ia comigo? Quem levava a máquina no dia a dia. Então, por exemplo, no andar que eu ficava, no andar da secretaria, tinha uma senhora, Dona Maria Real, que no fundo do corredor tinha uma pequena cozinha e ela passava o dia ali fazendo café e levando para o gabinete do secretário, porque muita reunião, muita gente, toda hora ela vinha fazer café. O que Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. No mesmo andar, no final do corredor, além dessa copinha, onde Dona Maria fazia café, tinha uma máquina de reprodução, aquelas antigas máquinas Xerox grande, e ali ficava um rapaz o dia inteirinho. Levantava aquela tampa, baixava, aquela luz passava, aquele calor. O que ele achava que ele fazia? Tirava cópia. No andar de baixo, sob a sala do meu gabinete, ficava a contabilidade, onde as pessoas passavam o dia fazendo nota de empenho. Um dia eu lembrei de uma coisa que era importante, que eu não tinha notado, que as pessoas não tinham muita clareza do propósito. Quem tinha clareza? Eu, a equipe que estava, que tinha se disposto a entrar num projeto político de atividade pública, mas os outros não necessariamente. E aí eu decidi mudar a lógica. E em vez de, ao visitar escolas, levar comigo quem já estava comigo, quem já tinha clareza do porquê estava fazendo aquilo que fazia, eu decidi levar as pessoas do dia a dia da burocracia. E a primeira delas foi Dona Maria. Eu falei, olha, amanhã, Dona Maria, eu vou visitar uma escola, eu gostaria que a senhora fosse comigo. Claro que isso precisa cautela para não ser constrangedor. Precisa um preparo, porque o secretário é uma figura acima. De repente, entrar no carro, no banco de trás do Opala, sentar junto comigo. Esses carros antigos, o banco de trás era único,
né? E ficar ali joelhinho com o secretário. Precisava preparar. É mais ou menos como algumas famílias que às vezes levam a pessoa que trabalha na tua casa, quando vai almoçar, você vai almoçar fora, você leva a pessoa com você. E ela, que não está habituada a algumas coisas, infelizmente ainda, mas não para sempre, aí você entrega o cardápio para ela e diz: o que você quer comer? Claro que aquilo é um peso imenso. Primeiro, que ela não domina o cardápio. Segundo, que não está habituada a escolher. E terceiro, menos ainda, vincular as duas coisas imediatamente, que é o custo. Então, é necessário uma aproximação que não seja demagógica. Então, eu gostaria que a senhora fosse para a senhora ver um pouco o resultado também do seu trabalho. Aí Dona Maria foi comigo, entrou comigo na escola, foi ver as crianças e depois ela foi para a sala onde estava o lanche. Vocês imaginem, poder ter o lanche em vez de só servi-lo estando ali, né? Estando comigo. Não era demagogia, era de formação para ela e para mim. Depois, no outro dia, eu levei, o rapaz tirava cópia no fim do corredor. Numa outra vez, o pessoal da área de contabilidade. De repente, o que as pessoas começaram a entender? Que ela não fazia café, ela fazia educação escolar. Que aquilo que ela fazia ajudava a aparecer escola, criança, família, ensino, cuidado, proteção. Que ele não passava o dia só fazendo nota de empenho, que aquilo virava vida e serviço público. Por que eu estou contando essa história? Não é uma autoexaltação, embora possa parecer, não quero me elevar com essa questão, mas é um aprendizado que eu tive de ter para que as pessoas enxergassem com mais nitidez. Por que faziam o que faziam? Vocês não fazem ideia como a capacidade e a qualidade do trabalho ela se elevou no dia a dia, porque, de repente, a cada café que ela fazia, ela sabia que o resultado não era só fazer café, era auxiliar uma estrutura que tinha uma finalidade que era mais relevante. O sujeito está aqui na Afonso Pena, às vezes dentro de um banco, um monte de arma em cima do gerente de um banco, tentando impedir que a polícia entre. Em volta está a polícia militar, a área civil, a pessoal de bomba, tudo. Ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. Há um grande pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele, inclusive, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Disraeli tem uma frase que é pequena e decisiva. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la. E o que é apequenar a vida é ter uma vida banal, fútil, superficial, inútil, envergonhada. Clóvis e eu, no diálogo, no livro Ética e Vergonha na Cara, começamos a conversa comigo relatando uma história que eu queria recontar aqui, que mostra o que é vergonha e o que seria sem vergonha. Há na Espanha, e isso está logo no começo do livro, há na Espanha, todos os anos, no final do ano, uma maratona, que é chamada de Prova do Rei, Competição do Rei. E essa maratona, ela acontece no final do ano, como uma espécie de travessia do país, um tipo de cross-country. E é interessante porque isso que eu vou dizer está na internet. Se você puder, procure. E você vai ver algo que é de uma beleza brutal, que cada vez que eu vejo me dá uma alegria imensa. Em 2012, na prova do final do ano, a maratona acontecia na Espanha, como sempre, e estava lá na frente, em primeiro lugar, na frente de quase todo mundo, para variar, o corredor queniano, que, aliás, houvera ganho na Olimpíada em Londres em 2012. Logo depois dele, encostado nele, um corredor espanhol, de 22 anos de idade. E o queniano estava a 5 passos da vitória, de cruzar a linha de chegada. E ao chegar próximo ao final, ele se confundiu e achou que já tinha cruzado a linha. E parou para tirar foto. As pessoas pararam para abraçá-lo e ele parou. Bastava o espanhol, o jovem espanhol, dar 2 passos e ele venceria a prova. O que fez o espanhol? Aí vem gente que tem vergonha. Porque o sem vergonha não faria o que fez o espanhol. O sem vergonha ficaria feliz de não fazer o que fez o espanhol. Porque a alegria do sem vergonha vem em ser mal. Isto é, de não fazer aquilo que seria recomendado fazer. O que fez o espanhol? Começou a gritar com o queniano.
em espanhol. O queniano não entendeu o idioma e não entendeu a situação. E o que fez o espanhol? Grudou no queniano pelo calção e o empurrou na linha de vitória. O fez vencer. Mostre isso para jovens, crianças, pessoas, para ver como há muitos modos de fazer o que tem de ser feito. Evidentemente, a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E um jornalista colocou o microfone na boca do espanhol e fez a pergunta óbvia. E o mais bonito é que o espanhol não entendeu a pergunta. Mas não é que ele não entendeu o idioma, porque ele não entendeu o fundamento ético da pergunta. Porque o jornalista perguntou a ele, por que você fez isso? E ele disse, isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Olha que bonito. Eu ainda vou viver num mundo, ou esse mundo não será sem nós, em que essa pergunta não seja entendida. Ele não entendeu a pergunta por uma razão, porque ele não achou que houvera outra coisa a fazer, senão aquilo que ele houvera feito. Aí o jornalista insistiu. Falou, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, isso o quê? Falou, o senhor deixou ele ganhar? Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Falou, então, mas ele se distraiu. Falei, que mérito teria a minha vitória? Qual seria a honra que eu teria em vencer daquele modo? Se eu subisse no lugar número 1 no pódio, qual seria a importância? Aliás, e aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi. Disse assim, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer que fique com vergonha de ter te parido. Se a pessoa que te deu a vida se arrepender de ter feito isso, aquilo que você fez você não devia ter feito. A mãe envergonhada. Minha mãe mora em São Paulo, como eu. Aliás, mora perto de nós, tem 85 anos. Eu estava ontem à noite em Araras, no interior de São Paulo. Ela me ligou às 10h30 da noite, a hora que eu estava voltando, e disse assim, filho, onde você está? Falei, estou em Araras, mãe. Falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente? Eu falei, claro. E é verdade. Porque eu ia ficar com muita vergonha dela se eu não tivesse escovado o dente depois de jantar. A mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Como eu costumo dizer, a gente coloca isso no livro, até bandido da pior qualidade respeita a mãe. O sujeito está aqui na Afonso Pena, às vezes dentro de um banco, um monte de arma em cima do gerente de um banco, tentando impedir que a polícia entre. Em volta está a polícia militar, a área civil, a pessoal de bomba, tudo. Ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E lá vem a dona Maria com aquela bolsinha, entra dentro do banco, olha para ele e fala assim, sai daí, menino! Ele faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kant, grande pensador alemão, do porte de Spinoza e de Clóvis de Barros Filho, Immanuel Kant tem uma frase que é verdadeira. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha que frase simples. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É claro que Kant não está falando contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a falta de vergonha. Tudo que você não puder contar, porque você vai ficar envergonhado, isto é, vai perder potência de vida, vai ficar triste, não faça. O que é o sem vergonha? É aquele que faz exatamente aquilo que ele não pode contar. Porque se ele contar, talvez aquilo vá ser recusado. Nesta hora, vale demais a ideia de que a temática da vergonha, ela é acima de tudo, e aí eu concluo, ela é acima de tudo uma escolha. Por isso que o livro se chama Ética e Vergonha na Cara, que ética é escolha. E até para alimentar essa ideia, Afonso, de vez em quando nos perguntam, a mim e ao Clóvis, acho que você respondeu isso muitas vezes na vida, o que o senhor acha da ideia de que a ocasião faz o ladrão? E eu costumo dizer, não acredito, não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas é uma oportunidade para que o ladrão se mostre. Porque a escolha de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. É uma decisão que antecede a ocasião. Há muita gente que se depara com a ocasião e, porque decidiu não sê-lo, não o será, mesmo que a ocasião seja propícia. Por isso, a clássica ideia que mostra que ética é, acima de tudo, uma escolha.
uma escolha que, aliás, como o Cláudio sempre diz bem, só pode ser feita por nós, seres humanos, que somos livres. Não dá para falar sobre ética em relação a outros animais que não têm capacidade de liberdade como nós podemos ter. A primeira sensação minha em Santos, quando desci do carro que meu pai nos trouxe em 1960, eu vou contar, era um Jeep. A gente veio de Londrina até Santos de Jeep, parando várias vezes na estrada para fazer piquenique. Não havia tantos postos de gasolina que tinham serviço, no máximo a gente conseguia ir ao banheiro e olhe lá. Né? E o banheiro, para quem se lembra que tem mais idade, era um lugar fechado, a porta, com uma chave imensa pendurada numa coisa de madeira, né? Que você, quando entrava, queria sair logo. Por isso, era veloz o uso. E é claro, eu quando entrei aqui, né, no mar, depois eu fiquei brincando na areia, o que mais me chamou a atenção, eu me lembro disso, que eu tinha 6 anos, já a memória já começa a guardar, era como a areia esvaía no meio dos dedos. Eu punha areia, eu tentava segurar um pouco da areia e da água, e ela passava. Essa, para mim, talvez a imagem mais nítida, né, em relação à necessidade de nós termos propósito no que fazemos, à medida em que a vida não pode se esvair desse modo. Ela passa. Nós somos, sim, pessoas que não temos a imortalidade. Mas enquanto cá estivermos, é claro, a importância maior é que aquilo que a gente faça tenha propósito. Por isso, eu vou perguntar de novo, como é que você ganha a vida? Trazendo aí de novo, Marcos, capítulo 8. De nada adianta uma pessoa ganhar no mundo se ela perder sua alma. E o que é alma no sentido que está sendo usado? Ali tem uma marca religiosa, mas eu quero dar um componente mais filosófico, é a tua identidade. Isto é, a tua autenticidade, a tua veracidade. Quem sou eu? O que sou eu enquanto vivo? Leandro Carnal e eu temos um livro chamado Viver a que se destina, em que eu relato uma história que meus pais eram muito peritos em fazê-lo comigo. Porque às vezes quando brigavam comigo eu dizia assim para eles, eu não pedi para nascer. Aí eles respondiam de modo muito inteligente, nem nós. E se a gente fosse recuando, eu ouvi meus avós dizer, nem nós, nem nós, nem nós. Como nós não pedimos, cá estamos. A gente não pode ter uma vida desgraçada, da qual se ausente a graça, isto é, o cuidado, a proteção. No nosso emprego, você e eu precisamos ter algo que seja engraçado. Você diz assim, mas meu trabalho é sério. Atenção, seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Um trabalho sério não é um trabalho triste. Um emprego sério não é um trabalho triste. Um emprego, uma ação, uma atividade séria é aquela que tem um compromisso e um propósito que seja claro. Claro e, claro, dentro dele benéfico. Afinal, voltando aqui, né, ao grande Mário Quintana, um dia pronto me acabo, seja que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, e esse deixar de viver, ele aparece quando eu vou vivendo de modo robótico, automático, não estou sendo capaz de levar aquilo que é importante que eu faça de um modo pensado, autoral. Quando Theo de Barros e Geraldo Vandré fazem Disparada, você se lembra quanto a música traz a ideia de se recusar a ser, né, apenas um boi na boiada. E isso não é apenas para se destacar. Não é assim, na boiada já fui boi e eu não quero mais ser porque eu quero ser mais do que boi. Não, eu não quero ser apenas boi. Eu não quero ser apenas alguém que faça algo sem sentido.
E eu vou usar aqui agora, enquanto eu vou amarrando alguns dos pontos, esta reflexão em torno de algo decisivo. O que é propósito? É o que dá sentido à tua vida. E uso aqui a expressão sentido em duas acepções. Sentido como significado e sentido como direção. Sentido como significado e sentido como direção. Afinal, como é que você ganha a vida? Ou seja, qual é a direção que a tua vida toma? E segundo, qual é o significado daquilo que faz? Seja numa família, numa empresa, dentro da atividade pública, dentro daquilo que é o universo da educação escolar. Como é que você ganha a vida? É gostoso nós imaginarmos que o que nos faz, de fato, trazer a vida como algo que tenha sentido é que ela não seja, evidentemente, desperdiçada, colocada fora, ser inútil. Eu admiro e cito com frequência, queria fazê-lo aqui agora, um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de eu nascer, em 1952. Eu nasci em 1954. Quem diria? Em 1952, quem ganhou o Nobel da Paz foi um especial pensador europeu chamado Albert Schweitzer. E sempre que eu posso, eu o cito. Schweitzer, aliás, dá nome a alguns hospitais no Brasil, centros de estudo. Schweitzer, só para vocês terem uma ideia, até 30 anos de idade ele era professor como eu. Era músico, era pastor em alguns momentos, mas era professor como eu sou. E aos 30 anos de idade, Schweitzer achou que era pouco ser pastor, professor, músico. E ele decidiu que ele tinha que ter um propósito que o levasse além do que ele estava. E ele decidiu fazer medicina, com 30 anos de idade. E ele foi, formou-se aos 37 e foi embora para o Gabão, na África. Atenção, Schweitzer ficou 50 anos no Gabão. Meio século, indo e voltando, porque houve um momento que ele ficou exilado e teve de sair. Meio século no Gabão, sabe fazendo o quê? Tentando afastar a desgraça e ajudando a deixar com mais graça. Pois bem, quando Schweitzer morreu, olha que coisa gostosa, o corpo dele está sepultado na Europa, onde ele nasceu. Mas o coração dele, o órgão, está no Gabão. O coração mesmo. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão pediu o coração dele para sepultar lá. Schweitzer disse um dia, e essa é uma das frases que eu coloco mais no mundo digital e nos ajuda a pensar. Schweitzer disse, a tragédia não é quando uma pessoa morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. Olha só, a tragédia não é quando uma pessoa morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. E o que não pode morrer? A esperança, a dignidade, o propósito.